Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Baldcast, da nossa série especial, com os convidados. Convidados não, perdão, com os candidatos ao próximo pleito da OAB Sergipe. Dessa vez, nossa convidada aqui é Ana Lúcia, Alberto. Vou pedir que vocês se apresentem à nossa audiência. Por favor, doutora. Olá, pessoal, que coisa boa. Uma honra muito grande estar aqui. Me chamo Ana Lúcia Aguiar, advogada, mulher, mãe, avó, ativista e uma advogada de chão de fórum por mais de 20 anos. Estamos aqui justamente para poder bater um papo especial com a advocacia, com a sociedade sergipana e principalmente com as mulheres advogadas e todos que nos escuta e que nos assiste. Muito obrigado pelo espaço. Meu nome é Alberto Ora, cumprimento toda a sua audiência e manifesto, como dito, uma alegria estar aqui ao lado da minha presidente, da nossa presidente Ana Lúcia, e como muitos advogados, estava compenetrado com os afazeres do escritório e um pouco distante da política da ordem, por sentir uma falta de representatividade de verdade. Então, a jovem advocacia, que sempre teve um espaço e tem hoje um espaço no discurso, ela precisa ter uma efetividade na prática, e é isso que a gente aceitou esse convite da doutora Ana Lúcia para ocupar um protagonismo dentro dessa política institucional, para fazer um contraponto ao que está sendo posto. Perfeito, vou começar aqui com as nossas perguntas. Nossa primeira pergunta é uma questão mais objetiva, para mim é um pouco difícil, acho que a galera que me assiste sabe. Mas quais seriam as suas propostas para fortalecer e modernizar a gestão da OAB, de forma a garantir maior eficiência e transparência para a advocacia e os profissionais que estão nela compostos? O primeiro passo é abrir as portas da OAB para a advocacia. Esse é um primeiro ponto. Para poder fortalecer, é que a advocacia tenha conhecimento de todo o movimento, de como funciona a gestão da OAB. Isso é importante, é um primeiro passo. Então, a partir do momento que você abre para a advocacia toda esse regimento, todo esse procedimento, você discute o planejamento, você discute o orçamento, a participação da advocacia dentro da sua instituição, ela tem conhecimento, você passa a inovar, você passa a fortalecer e você passa a discutir os anseios da advocacia com a própria advocacia. Nós não podemos esconder da advocacia o dia a dia da nossa instituição. Nós precisamos que a advocacia seja ativa e participativa do destino da nossa casa. E esse é um dos pontos. Daí porque nós estamos lutando para buscar esse protagonismo da nossa instituição através do respeito à ordem. Uma ordem respeitada é uma advocacia forte e, consequentemente, uma advocacia atuante. Então, o primeiro passo das nossas propostas perpassa por isso. E um outro passo, quando a gente fala, uma outra proposta, que a gente fala, quando a gente abre as portas, é que hoje a gente vê que a advocacia ela não é acolhida. Então, o que nós vamos fazer para os advogados e para as advogadas sergipanas é acolher, é abraçar. E esse abraço que vem com propostas efetivas do cuidar, do empreender, desculpe, eu estou um pouco afônica, do preparar e do aprimoramento da advocacia para ela ter espaço de trabalho. Porque hoje o que nós temos é uma advocacia desmotivada e, consequentemente, buscando outros espaços de atuação, porque está tendo um mercado totalmente restrito. Então, a gente vai acolher para abrir esses espaços. E tudo isso é uma inovação e é voltar e resgatar o brilho no olhar do advogado e da advogada em ser integrante da Ordem dos Advogados de Sergipe e Seccional Sergipe. E complementando o que a doutora Ana trouxe, e que o advogado e a advogada que nos acompanha, ele percebeu que às vésperas de um pleito foi implementada essa mudança, e a gente não é contra a eleição virtual, mas foi implementado isso com tanta pressa que soou estranho. E a gente percebe então que é possível que o eleitor
ele exerça seu voto de forma online. Aí pergunto, e por que ao longo desse triênio passado, a advocacia não foi consultada sobre assuntos tão interessantes e tão importantes quanto mudança de sede, o próprio formato da eleição, entre outros? Então, o primeiro passo é realizar uma consulta ativa da advocacia sobre os assuntos que importam, que impactam, tanto institucionalmente quanto economicamente. Então, a gente vai utilizar dessa sociedade em rede, dos aplicativos, enfim, da tecnologia, para que o advogado e a advogada possam determinar a sua vontade a respeito de assuntos que importam. Então, essa consulta ativa ela é extremamente necessária. Aproveito esse espaço, inclusive, que no nosso lançamento de chapa nessa terça-feira, nós mostraremos para a advocacia uma solução concreta, um programa que vai trazer detalhes sobre como a advocacia ela poderá prosperar. Porque hoje, infelizmente, a grande parte da advocacia está sofrendo com a ausência de um amparo da ordem para a defesa de suas prerrogativas e para o próprio empoderamento para que ela possa, enfim, ela prosperar na sua carreira. Perfeito. A próxima pergunta a gente já puxa aí da própria resposta, né? É sobre apoio e capacitação para a advocacia. A gente falou aqui bastante sobre a necessidade de apoiar a advocacia como um todo. Então, gestão e capacitação, eles são assuntos essenciais hoje em dia para todos os advogados. Inclusive, a gestão é uma das questões principais aqui da Balde. Então, eu gostaria de saber que tipo de programas de capacitação a gestão da Chapa 3 pretende implementar para auxiliar esses profissionais. Olha, outro ponto que é importantíssimo a gente aqui falar. Hoje, a nossa instituição, ela não investe na capacitação e nessa ampliação do aprimoramento da advocacia. Por quê? Porque o que investe, o que faz, o que oferece, é pago. E o que nós vamos trazer, além de toda essa ampliação, dessa capacitação, da criação de novos espaços para atuação no exercício da advocacia, porque existe, e a gente vai mostrar como é que isso realmente vai se trazer, como meu co-presidente aqui falou, né? Eu digo que ele não é meu vice, o Alberto é meu co-presidente, é um trabalho coletivo, um trabalho participativo, e que nós vamos estar apresentando para a advocacia sergipana, no lançamento da nossa chapa, na próxima terça-feira, é justamente essa ampliação, é buscar ampliar, capacitar e ampliar a atuação da advocacia. Os ramos do direito, onde é que a gente pode mostrar essa capacitação, essa nova eixo que você pode buscar e aí você realmente ingressar num novo mercado de trabalho mais atuante e que traga os resultados que a advocacia tanto almeja, que é sobreviver da própria profissão. Inclusive, Ana, dentro dessa ideia que nós temos de abrir as portas do OAB, é necessário também abrir as portas da ESA, porque a gente observa também figuras repetidas que têm sua relevância, é claro, mas por que não olha outros profissionais, outros colegas? Então a gente aproveita, inclusive, o espaço para dizer que, em primeira mão, a proposta que nós teremos é a criação de um cadastro para que jovens advogados, inclusive professores de outras áreas e, enfim, os colegas, eles possam apresentar projetos de cursos para a gente poder fazer, de fato, uma abertura desse campo. O processo de conhecimento, ele acontece apenas por meio de um diálogo e por meio da diversidade, de uma pluralidade. Então, inclusive, aproveito esse espaço para enaltecer esse espaço que nos é dado, porque é de suma importância debater os futuros da ordem, mas também debater a carreira do advogado, que hoje é esquecida. Então, a gente tem uma gestão que realizou, neste ano, um evento gratuito, festivo, que é assim, legal, né? Ótimo que tenha, mas porque os eventos, como dito, foram pagos, os eventos científicos, a Conferência da Mulher Advogada, Conferência da Jovem Advocacia foram pagos, e por que no ano passado ele foi cobrado o mesmo evento festivo? Então são essas perguntas que causam interrogação em quem nos acompanha e que sabe que uma nova OAB ela é possível, mas ela precisa ser nova de fato, e não uma nova que traz aspectos tão velhos da política. Perfeito. Continuando e ainda falando sobre apoio, né? E aí o apoio não só da advocacia em geral, o apoio que vocês escolheram para a chapa de vocês. Então, eu vou perguntar aqui como é que foram escolhidos os integrantes. A pergunta é mais para a Ana Lúcia, mas o Alberto com certeza vai complementar da chapa. E quais as competências vocês acham que esses
quem compõe a chapa em geral, pode trazer para fortalecer a OAB? Olha, nós estamos trazendo a chapa, apresentando a advocacia sergipana e a advocacia brasileira e a toda a sociedade uma chapa eminentemente formada por advogados e advogadas que conhece bem toda a sua caminhada. São os advogados que estão no dia a dia, no chão do fórum, nas audiências, vivendo todas as dificuldades que a nossa profissão está passando. Então, nós estamos apresentando uma chapa que é uma chapa da advocacia para a advocacia. Profissionais que congrega a advocacia contemporânea, a advocacia jovem, uma chapa plural, porque a advocacia ela tem essa pluralidade. Então, são pessoas que conhecem o dia a dia da advocacia e são pessoas que têm toda uma história, toda uma trajetória de trabalho. E como o Alberto bem colocou, a ESA é o braço educacional da nossa instituição. Então, nós não podemos conceber que outros profissionais que têm projetos, ideias, não possam apresentar na ESA, não possam ministrar na ESA para a advocacia, porque ele não faz parte daquele grupo. Isso é o que a gente vê. Vários profissionais, né, do direito, nossos colegas advogados e advogadas, que têm uma atuação brilhante, mas que são impedidos de participar na nossa ordem. Inclusive, isso é público e notório. Então, isso é ampliação. Isso está dentro também do nosso projeto, da nossa chapa. A nossa chapa vem com ideias, com profissionais da advocacia que traz essa amplitude para poder se implementar. Então, esse é um ponto. Uma chapa histórica, quando a gente fala, e aqui é importante falar para a advocacia sergipana, falar para aquelas pessoas que quando vêm com ativismo, mas um ativismo que não é o ativismo real. Então, é preciso que se pense nisso. Porque quando se diz o verdadeiro ativismo está aqui, não. Por quê? Porque um ativista, ele jamais pode deixar que calem a sua voz. Então, é importante pensar nisso. Então, a nossa chapa traz um Conselho Federal forte, atuante, com representatividade. Representatividade de verdade. Que traz 2 mulheres titulares e um conselho totalmente paritário em gênero e raça. Isso é fundamental. E isso não é uma paridade apenas para cumprir cotas. É uma paridade além das cotas. É a representatividade. A OAB Sergipe, ela sempre foi uma OAB de vanguarda. Então, nós trazemos isso. A nossa chapa também, nossa diretoria, o nosso conselho, também é formado dentro dessa mesma concepção. Então, são advogados que, por a sua trajetória, pelo o seu ativismo, muitas vezes ele não tinha oportunidade, ele não é sequer, não é nem oportunidade, ele não é sequer nem lembrado em ser convidado para fazer parte dessa chapa. Por quê? Porque ele não faz parte daquele grupo seletivo. Então, quem está na chapa que hoje busca, a chapa 3, são os advogados e advogadas que conhecem o dia a dia da advocacia, jovens e contemporâneos. Então, a representatividade vem nesse aspecto. E um outro aspecto é que nós não ficamos contando a cota. Olha, já alcançou 30%? Não, é a pluralidade. É justamente isso que faz a diferença. E aqui eu já aproveito para que a advocacia fique atenta, preste atenção, olhem bem as chapas, olhem bem os nomes que lá estão. Todos são legitimados, todos. Mas verifique quem é aquele que realmente vai lhe representar a advocacia. Volto a dizer, projeto coletivo para o fortalecimento da advocacia. Não o fortalecimento de poucos e o pensar pessoal para dentro. É a advocacia se apresentando para resolver e abraçar toda a advocacia e que todos tenham vez, voz e assento.
Não é isso, Alberto? Vou só segurar voto. um minutinho, para eu agradecer aos nossos patrocinadores, a quem Perfeito. faz o Baldcast acontecer, tá? Mais uma vez aqui agradecendo a iPhone Barato Aju. O nome dispensa comentários, acho que eu já implementei esse bordão, viu? SVN, assessoria de investimentos, na pessoa de Wilden Júnior, que já teve aqui um episódio de podcast falando sobre gestão financeira, episódio excelente. Jet Sales, também já teve aqui Arthur Verona, mais um episódio excelente. Indico para todo mundo, assistam. E esses são nossos patrocinadores. Mais uma vez, muito obrigada. Você ia falar, lhe interrompi. Não, imagina. Na verdade, eu gostaria só de complementar o que a Ana trouxe, porque se confunde um pouco com a minha apresentação para esse pleito. Eu estava, assim como muitos advogados, distantes, porque não percebia que a gente era convidado para uma obra acabada. Ou seja, a jovem advocacia poderia ocupar aquele ponto, mas não poderia ir tão longe. Então, esse sentimento de que não haveria um pertencimento manifestou em mim esse interesse, porque com Ana eu percebi um espaço que, de fato, era um convite para que a gente construísse um projeto coletivo. Então, o advogado que está nos assistindo, a advogada, compare as fotografias, vejam o currículo das chapas, observem que a nossa composição ela é orgânica. Então, foi uma construção que veio da advocacia, não foi algo imposto ou loteado, como muitas vezes, infelizmente, acontece. Então, é por isso que a gente quer demonstrar que é uma representatividade de verdade, para além de um discurso. Então, essa gestão, a gestão da ordem, ela deve ser para toda a advocacia e para a sociedade, e não para poucos. E o que nós vemos? Decisões unilaterais, decisões arbitrárias. Então, é muito estranho ouvir que não é dono da ordem, mas a pessoa toma todas as decisões sozinha. Então, isso é o que eu não entendo, mas a advocacia vai responder no dia 19 de novembro. Perfeito, vamos lá, vamos seguindo aqui. Sobre inovação e tecnologia, certo? Como é que a chapa planeja apoiar e implementar a inovação e tecnologia no exercício da advocacia? E aqui eu tô falando, esse é um assunto recorrente aqui na Baldin, tá? Sobre tecnologia. A gente sabe que grandes escritórios muitas vezes têm já tudo ali em ordem, mas a advocacia de pequeno e médio porte nem sempre tem limitações de recursos. Então, como é que a Chapa 3 encara isso Eu acho, Ana, com relação a isso, porque é uma pergunta que também casa com esse sentimento que nós temos, a gente observa dentro dessa nossa construção uma atenção para toda a advocacia, para além dessas guerras artificiais que são criadas. Porque o número de inscrição não define competência e tampouco define as dificuldades que são enfrentadas. Então, a gente conversou na semana passada com um colega que tem muito tempo de estrada e que ele passou por várias mudanças, inclusive essa virada tecnológica. Então, a ordem também tem que olhar para que esse colega tenha um suporte. Então, a jovem advocacia também tem o suporte para os sistemas. Então, outra proposta que nós traremos e apresentaremos para a advocacia é de que haja uma apresentação intuitiva, fácil, desses programas que podem auxiliar o dia a dia do advogado e da advogada. Essa é a nossa construção voltada para a advocacia que está sofrendo, como dito, com esses discursos bonitos. E um dos primeiros pontos que a gente coloca, quando você traz a tecnologia, ela é essencial, certo? Hoje... Não adianta brigar contra. Não adianta brigar contra, né? Porque a própria Covid acelerou algo que a gente sabia que ia acontecer. Exato. Mas eu brinco sempre, eu sou uma advogada pandêmica, ou seja, eu me formei, né? Peguei o OAB ali no curso da pandemia. Isso muda tudo. Muda tudo, exatamente. Então, um primeiro passo. O que é que nós temos hoje? Hoje se discute, se apresenta muito, né? Que uma gestão que traz para a jovem advocacia, o jovem advogado e a jovem advogada. E como o Alberto bem colocou, número de inscrição não define competência e realmente não define. Mas também não se pode criar uma parede. Uma parede que se tenta hoje, né? Que quando vem com nova OAB, primeiro ponto, não existe nova OAB. A OAB é a OAB centenária. Nós somos o 4º poder do nosso país. Nós somos a instituição que mais credibilidade e respeitabilidade da sociedade como um todo no nosso país e no mundo. Mas nós estamos perdendo esse protagonismo. Então, quando a gente vem para a tecnologia, para a inovação, para que a gente possamos nos preparar, mas não esquecendo o humano, isso é importante, é dizer o seguinte, meu primeiro token. Mas meu primeiro token
sem o certificado, eu costumo dizer que é uma dentadura sem dente. E eu brinco que é uma caneta sem tinta. E uma caneta sem tinta. Não serve para Então, a nada. gente precisa mostrar para a advocacia e para os novos colegas, quando eles vêm, que isso é o mínimo. Mas o mínimo tem que vir acompanhado do real procedimento para que ele possa já se adequar na tecnologia. Nós temos muitos jovens advogados que receberam o pendrive e eles nem usam. Na verdade, como não tem apresentação, nem sabem por que é aquilo. Por isso que tem que apresentar todas as plataformas que são usadas pelos tribunais. Nosso tribunal, por exemplo, nosso TJ, ainda não aderiu ao PJE. E a gente fica rezando que não. E outros estão saindo. O TJ da Bahia vai sair do PJE. Tem essas mudanças. Isso. Por quê? Por favor, não deixe o portador de Não, a gente e a melhor tecnologia de tribunais chama-se o Tribunal de Justiça de Sergipe. É o melhor. É a melhor tecnologia, é o melhor portal que a gente tem. Isso eu digo, e nós sabemos disso, porque a gente atua em outros tribunais também. Aí, por exemplo, então, um token sem certificado. Por que não já vi o token com o seu certificado? Entregar o certo. Por que não a preparação do advogado e da advogada para a tecnologia? Para que se não se deixe ser, no momento que ele for utilizar, ele fique quebrando a cabeça, que é uma das reclamações que a gente recebe. Então, tudo isso perpassa por aquilo que a gente falou anteriormente, a capacitação. Então, número de inscrição não define competência, realmente. O que vai definir o número da inscrição quando você se torna advogado e advogada é o momento que você recebe a sua credencial e você passa a ser advogado e advogada, integrante da Ordem dos Advogados. E você é advogado, tal como eu, como você, como Alberto e como os colegas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, isso é primordial. Mas o que é que nós precisamos ter? Essa união. E essa união é que vai fazer que a gente possa enfrentar os desafios das tecnologias, da inteligência artificial, que se a gente não tiver um bom aprimoramento e uma boa capacitação, nós vamos ser tragados. Então, é esse projeto, é essa perspectiva, são todas essas propostas que a Chapa 3 traz, por conhecimento e, como eu digo, por ser uma advocacia que está todo dia nos portais, está todo dia advogando e tendo essas dificuldades. Não é isso, Alberto? Isso. E para além de um discurso bonito, numa voz mansa, a gente traz propostas concretas que o advogado e a advogada podem acompanhar e, como dito, na terça-feira vão conhecer mais de perto. Vamos lá, agora a gente vai falar de um tema que eu acho que, assim, para mim é um tema de maior relevância no momento, né? Que é a valorização da advocacia. É um tema muito importante para a classe. Então, eu queria saber o que a gestão de vocês propõe para fortalecer a imagem e o respeito do advogado no mercado. A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de advogados e muitas vezes a gente é subvalorizado, menosprezado, não só pela população em geral, mas também por colegas ou dentro dos próprios fóruns. Qual é a proposta para o fortalecimento da imagem da advocacia? É justamente buscar resgatar o respeito à nossa instituição. Hoje nós sofremos essa desvalorização, esse desrespeito em detrimento da própria atuação da nossa instituição. Porque uma instituição que ela não busca esse fortalecimento, essa defesa intransigente, porque se fala muito em defesa de prerrogativas. Isso é regra, isso é basilar, está lá. Nós temos que ter a defesa diuturnamente, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Nós não podemos dizer, nós vamos fazer implantar uma defesa das prerrogativas. Não, nós precisamos ser atuantes. A nossa instituição, ela precisa ser vanguardista no acolhimento e no fortalecimento da nossa classe. E como é que a gente busca isso? Dentro da própria capacitação, na própria atuação, defesa sem medo. Atuação sem destemor, com respeito, com urbanidade, mas mostrando que a advocacia ela é uma atividade
que está lá no artigo 133. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Sem advocacia, não há justiça. Essa construção perpassa por isso. Mas por que hoje nós estamos sendo desvalorizados? Porque a própria instituição não nos valoriza. E se a instituição não nos valoriza, o mercado, consequentemente, também não abraça. E é isso que a Chapa 3 vai buscar e vai implementar. A valorização da advocacia, começando com o combate, a busca de trazer a nossa instituição para ser protagonista da sua caminhada. A OAB é uma instituição que ela sempre se antecipou aos fatos. E hoje os fatos é quem detém atrás. Ela vem atrás dos fatos. E o que é que ocorre? Qual é a atuação? Muitas vezes, baixa a cabeça. E uma tentativa de limpar uma imagem. E aí são várias e várias atuações. Hoje se diz, a voz está aqui. Não. Quando a gente analisar, que a gente buscar a efetivação de propostas, de projetos que foram implementados, não tenha dúvida que a gente vai encontrar obscuridades, muita coisa que a advocacia precisa saber. E isso perpassa também na valorização e na capacitação e na ampliação do mercado, e na respeitabilidade e na credibilidade. Inclusive, com nós mesmos, nossos colegas, para que a gente possa ter esse dever de urbanidade. E isso vai ser feito de que forma, colegas? A Chapa 3 conhece o sistema, conhece como deve ser feito. E é isso que a gente vai trazer para a advocacia. Quando a gente fala abrir as portas, é para que justamente todos nós tenhamos esses espaços. E eu desafio, abram as portas, mostrem de que forma está investindo as nossas anuidades. De que forma? Dentro ainda desse contexto da valorização da advocacia, eu vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, né? O jovem advogado, eu faço parte da jovem advocacia ainda, graças a Deus. Mas quais são as medidas que vocês desejam apoiar desejam implementar para apoiar a jovem advocacia ali no exercício da profissão? Minha pergunta é muito voltada porque a gente falou já hoje aqui essa frase, número de inscrição não define competência, mas a jovem advocacia é muito marginalizada, né? Às vezes, dentre os próprios advogados, às vezes, dentro dos fóruns, já passei por situações onde o número da minha inscrição ali foi mencionado em uma audiência, enfim, constrangedor. Então, qual é a proposta da Chapa 3 para que isso seja fortalecido? Eu acho que toda a jovem advocacia passou por esses momentos de dificuldade, muitas vezes sendo por algumas pessoas, infelizmente, menosprezadas por dizer, olha, você está começando agora, tenha calma, não é bem assim. E isso passa por uma ordem que, de fato, traga o respeito para toda a advocacia. Então, o nome da nossa chapa não é por acaso, é restaurar o respeito pela ordem. Só que para o respeito existir, precisa iniciar por dentro da nossa casa. Abrir as portas da OAB para toda a advocacia significa que a democracia esteja dentro da nossa casa e o respeito, portanto, por toda a advocacia indiscriminadamente. Então, como é que a gente pode ter uma instituição que preza pela defesa das prerrogativas e, quando questionada por seus pares, porque o gestor de ordem é de toda a advocacia, ela responde por meio de uma nota num blog e não responde o requerimento? Veja que contraditório. Imagine, colega advogado, quando você pega um caso e você sabe de uma decisão que vem pela imprensa e não pelos autos, aí a OAB vai cobrar justamente por essa prerrogativa para que você tenha acesso aos autos, mas quando acontece conosco, dentro da nossa casa, a OAB não faz. Então esse contrassenso que a advocacia não está engolindo, essa distância entre o discurso e a prática. Então a gente conversa com os colegas que 3 meses, 6 meses, e já percebem essa dicotomia, essa dificuldade. E a nossa proposta é trazer um empoderamento para que a jovem advocacia ela possa prosperar na sua carreira e não ser utilizada apenas convenientemente dentro de um discurso eleitoral. Por isso, a minha participação, como a de muitos que estavam distantes, é apenas para fazer esse contraponto, mostrar que outra OAB é possível. E quando a gente fala em valorização, né, a gente fala bastante também do financeiro. Né? E aí eu vou puxar aqui para como é que a gestão vai trabalhar para fortalecer a proteção dos honorários, inclusive em relação às condenações do tribunal, na sucumbência das ações indenizatórias, e o fortalecimento dos honorários de forma geral, também com os ativos, a gente pode mencionar aqui. Qual é a proposta da chapa?
como foi bem colocado por Alberto, né? É justamente, e você colocou, né? Muitas vezes, nós advogados, quando estamos lá, né? Lados opostos, numa mesa de audiência, muitas vezes nós mesmos buscamos desvalorizar, desconstruir, né? O colega que está lá. Já passa por... Esse é um dos pontos que a gente precisa combater dentro da nossa própria casa. A gente precisa que todos sejam irmanados do respeito que deve se pautar um colega. Muitas vezes você vê um colega sendo desmerecido numa mesa de audiência e você acha aquilo bonito. Então, um dos pontos que nós temos que ter é de combater isso aí. E isso é uma cultura que é preciso urgentemente, não vou dizer uma cultura, um projeto, uma proposta, mas isso faz parte da ordem, de buscar não deixar que isso aconteça. Isso é um ponto. Quanto à questão da valorização de que você traz no aspecto financeiro, que aí onde a gente diz, né, Alberto? E hoje a gente discutiu bastante isso, porque essa é a nossa preocupação, porque você chega no final do mês, em determinada data, você tem seus boletos para pagar e você não consegue quitá-los. Então, a ordem precisa pensar. Hoje nós temos 18 mil e poucos advogados. Nós temos 9.200 e poucos aptos a votar, porque só pode votar quem está adimplente. Isso é um ponto que precisa se verificar também. E nós temos quase 60% de colegas advogados que não vão votar porque não estão em dias com as suas anuidades. E qual é o ponto que a gente precisa ver? A gente precisa pensar em tudo isso. E é o que você colocou, a dificuldade financeira, que por qual perpassa a nossa instituição. Mas a Chapa 3 vai ter a solução, porque a gente pensa nesse ponto e nesse aspecto. Ampliar, quando a gente fala capacitar e ampliar a atuação da advocacia, e não é só vocês como jovem, porque, por exemplo, qual é para se classificar como jovem? É que do 1º ao 5º ano você tem um desconto progressivo. E isso foi, né, bandeira que foi se levantada. A partir do 3º ano você pode participar do conselho. E a partir do 5º ano você deixa de ser jovem, muito embora você possa ter uma idade cronológica mais... Eu sou jovem ainda. Você é um jovem. Aqui, né? Aqui está um exemplo, né? Mas ele já é um contemporâneo. Então, isso a gente tem. Não só a proposta, como o projeto e como a solução. E que a advocacia, com certeza, vai abraçar e vai compreender, porque sabe que nós temos essa preocupação, esse olhar para que todos tenham vez, voz e assento. E que tenha o respeito e, volto a dizer, orgulho de pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil. É isso, Alberto? Exato, porque quem conhece, quem está dentro desta realidade de uma advocacia que, como a gente diz, do chão do fórum, e a gente consegue perceber essas agruras que acontecem, que permeiam a nossa profissão. A ordem, ela precisa acolher e atuar de modo objetivo para impedir que essas situações aconteçam. Então, se há um honorário aviltante, é porque alguém está pagando. Seja um sucumbencial, que foi arbitrado por um tribunal, seja um contratual, alguém está pagando. E a ordem precisa criar um espaço que seja para acolher esse advogado e ele saiba que isso será devidamente apurado e repreendido quando for o caso. Mas a gente observa novamente essa distância quando dentro de uma sabatina sobre as eleições virtuais, que a gente diz que foi fruto do nosso requerimento, porque a OAB de São Paulo fez várias ao longo do ano e a nossa instituição fez às pressas para, de certo modo, tentar responder às inquietudes e uma pessoa da gestão diz, olha, se o advogado sofreu assédio, quem tem que ir é o advogado para a OAB e ignora a realidade que ele está naquele momento, de que ele não tem a segurança financeira de abandonar esse espaço, de correr o risco de ser afastado, e como é que ele vai se sustentar. Então, a OAB precisa criar um espaço para isso. Então, também, uma das nossas propostas é criar esse espaço
para garantir essa devida apuração. E teve um ponto, me permita, você falou da advocacia dativa. É importante a gente pensar, rever, né, a resolução, né, que foi iniciada. É importante também dizer que essa resolução não é uma inovação. Essa resolução ela já vinha sendo pautada com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria-Geral do Estado, mas é importante a gente dizer aqui para advocacia, para os colegas que exercem esse munus, né, porque na verdade é um munus que lhe é atribuído, que lá tem, dentro da resolução, tem algo que impede de você poder atuar, que é justamente você se inscrever, participar, né, ser credenciado, mas antes de você ser credenciado, você se inscreve, essa lista é encaminhada do Tribunal de Justiça para a ordem, e a pergunta é, se aquele advogado que se inscreveu e que foi habilitado, ou né, ele está habilitado, o que é habilitar? Você está habilitado para exercício da advocacia. Nada mais é do que você não ter sua carteira suspensa, você não ter sofrido alguma sanção, você não exercer uma atividade incompatível. Não exercer uma atividade incompatível. Mas o que é que, pasme, nós estamos falando de dificuldades financeiras, né, que perpassa a nossa classe. E aí o que é que acontece? Uma cobrança extrajudicial imposta. Não, 500 advogados não estão habilitados porque não estão em dias com a sua anuidade. E desde quando você não está adimplente com a sua anuidade, lhe impede de advogar. Não se pode, o nome já diz, anuidade. Você tem de janeiro a dezembro para você quitar. E se você é impedido de trabalhar, de poder exercer, né, esse munus na advocacia, como é que você vai pagar sua anuidade? Como é que você vai pagar suas contas? Então, são pontos que a gente precisa rever. E a Chapa 3 tem a solução. Inclusive, só um rapidinho, um colega nos relatou que contraiu um empréstimo para conseguir pagar essa anuidade no desespero para poder realmente estar na lista de dativos. Então, são essas situações que é uma cobrança extrajudicial forçada. Entendido, perfeitamente. Já aqui para finalizar, certo, que já está dando nosso horário, vou fazer a última pergunta. E vamos lá, eu digo sempre que pensar baixo e pensar alto sonhar, dá o mesmo trabalho. Então, sonhando alto, Chapa 3 foi eleita. Quais as mudanças vocês gostariam de ver implementadas lá no final do mandato e como vocês imaginam a OAB, né, finalizando a gestão de vocês? Ela voltando a ser protagonista, ela voltando a ser a casa da cidadania, a casa da advocacia, ela com suas portas abertas, com a sua transparência em toda a gestão, todas as ações sendo discutidas com a advocacia. Eu vejo ela sendo voltando a ser a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, que sempre foi protagonista em todas as suas ações. A transparência, a advocacia acolhida, sem distinção. É uma gestão que será uma gestão participativa, coletiva de toda a advocacia. Isso a gente já diz aqui, e esse é um compromisso, e quem conhece Ana, quem vê todos os membros que compõem a Chapa 3 vão ter essa credibilidade e essa certeza. E um outro ponto que a gente não pode deixar é de dizer o seguinte: chega de reeleição na nossa casa. Essa chapa, ela vai construir as suas lideranças para que possam pleitear e receber a outorga da advocacia. Não se pode conceber a nossa instituição como uma instituição de poucos, de grupos. Grupos que, como o próprio Alberto colocou, que já vem com tudo pronto. Não. Quem constrói é a advocacia. A advocacia precisa compreender que ali é nossa casa. Nós outorgamos uma procuração. Então, o final da nossa gestão é justamente a advocacia unida, a advocacia fortalecida, a advocacia respeitada, com todo o relacionamento com as instituições, como devemos ter, mas com
destemor, com muita vontade e com muito orgulho, dizer: nós resgatamos o respeito à Ordem dos Advogados de Sergipe, nós resgatamos a credibilidade, o respeito da advocacia, nós irmanamos todos para que nós tenhamos a advocacia forte e respeitada e que nossos colegas não deixem de ser advogados e advogadas por deixar de acreditar na instituição. Eu acredito nisso, Alberto. Me conte, claro, meu co-presidente. Não, eu acho que, somando tudo que a doutora Ana trouxe, para mim, esse é o ponto principal, que o advogado e a advogada que hoje está pensando em abandonar a profissão, que está utilizando uma segunda profissão porque não consegue se manter da advocacia, que ele possa, no fim do nosso mandato, ele viver da advocacia com dignidade, que ele não saia da advocacia por não conseguir crescer na sua carreira, que ele seja advogado por vocação e que com essa profissão que é tão gratificante lhe dê bons frutos. E que hoje, infelizmente, a coisa que mais dói pra gente é ouvir um advogado que começou agora com 3 meses e diz: eu vou pro concurso público porque da advocacia não dá certo. Eu vou sair aqui trabalhar na informalidade, às vezes, porque eu não consigo me sustentar. Então, é esse olhar pro advogado e advogada que sabe dessas dificuldades. Ele tá nos assistindo, ele sabe como está a situação hoje. É para ele que a gente vai voltar. E para ser uma resposta desse nível, tem que vir de pessoas como a nossa chapa, que tem representatividade e que sabe o que está passando. Perfeito, gente. Agora, acho que já deixaram. Eu ia falar que eu ia abrir um espaço para vocês compartilharem a mensagem, mas a mensagem, acredito que foi compartilhada aqui durante toda a nossa conversa, né? Que não é uma entrevista, é uma conversa. Mas vou agradecer a toda a nossa audiência, agradeço a Ana Lúcia, agradeço ao Alberto pela presença aqui, por terem aceitado o nosso convite. Deixa aqui para nossa audiência a reflexão final que vocês gostariam aí. Tem uma frase que eu gostaria de trazer, lembrar para o nosso eleitor para votar chapa 3, para resgatar o respeito pela ordem. E eu complementando, né, para que ele possa ver. E o seguinte, você falou algo que é importante. Ele não pode deixar que o sonho que foi latente e que ele lutou para concretizar, para se tornar advogados e advogadas. Essa profissão, que é uma profissão que devolve a dignidade da pessoa humana, que ele não deixe de acreditar. E confie, porque nós vamos voltar a trazer esse brilho no olhar. Esse sonho não pode se acabar. Nós não podemos deixar de acreditar na advocacia, nesse exercício e, principalmente, nas pessoas que estão comprometidas com a advocacia, com o coletivo, com a sociedade. Hoje, volto a repetir, que não seja um compromisso de poucos interesses pessoais, que é o que faz com que a advocacia esteja se desencantando. Então é para você, meu colega, minha colega, que a Chapa 3, está aí se apresentando e mostrando a vocês que juntos nós somos mais fortes, que juntos a gente vai resgatar a credibilidade, o respeito da nossa ordem e o fortalecimento da nossa advocacia. Dignidade e transparência é o que devemos ter. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Alberto. Ressalta toda a nossa audiência, que essa é uma série de episódios especiais, não é o foco da Balde, a gente tem um foco em gestão, mas a gente acredita muito no fortalecimento da advocacia, acredita muito no respeito pela advocacia, e por isso ressalta a importância das eleições, a importância de estarmos presentes, de estarmos lá. Por isso a gente está aqui trazendo todos os candidatos para que a gente possa dialogar, né, e conversar. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Vou encerrar o episódio. Vamos ver se eu ainda lembro, produção. Ativa o sininho, deixa o seu like e se inscreve no canal. Obrigada.